Queridos amigos, hoje eu estou aqui na Igreja da Ilha do Governador. Quero recebê-la em mais um Revisa aí, professor. Vamos estudar a lição 10. Por isso, vem comigo! Pois é, pessoal, hoje estamos aqui estudando a lição 10 com o pastor Custódio, aqui na Igreja de Botafogo, e estamos muito felizes porque hoje estamos estudando uma lição muito curiosa. Bem-vindo, pastor Custódio! Legal, pastor Bruno, é uma alegria sempre estar junto com você no Revisa aí, na lição 10, e hoje tem um título importante, pastor, Retribuindo, e nós vamos realmente deliciar com esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. E você está conosco, compartilhe com seus amigos e participe conosco. Pastor Custódio, por favor, nos dirija em oração. Oremos. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Ó Deus eterno, continue conosco, dando sabedoria, discernimento espiritual e abençoe também todos que estarão conectados, estudando a Palavra conosco, possamos ter um aprendizado e eu mesmo posso fazer evidência no nosso viver diário. Fica conosco por Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, vamos começar com o verso para memorizar. Pastor Custódio, por favor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A lição de hoje vai enfatizar a parte final da nossa vida, aquilo que construímos como patrimônio e aquilo que estaremos deixando, tanto para a nossa família, como para a igreja ou demais projetos que você e eu almejamos alcançar ainda em vida. À medida que as pessoas envelhecem, surgem medos naturais, como por exemplo, será que eu vou ver meus filhos casando? Será que eu vou ter doenças que vão me impedir de andar, me locomover? Vou ficar dependente? Será que terei dinheiro suficiente para ajudar minha família? Perguntas honestas, perguntas sinceras que nós precisamos meditar nesta lição 10. Todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Com essa consideração, vamos para a lição de domingo. Pastor Custódio aqui já fala sobre Lucas capítulo 12, um episódio onde é uma parábola, hein? Está escrito ali. Um homem produziu muito na sua plantação e ele quis construir novos celeiros. Mas aí tem uma crítica. Qual é essa parte introdutória da lição que critica esse planejamento? Então, essa lição de domingo fala do rico insensato, né? Então, eu destaco ali no verso nessa história bíblica ali no livro de Lucas, no versículo 20 fala assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão contas, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ô pastor Bruno, na realidade, quando você vê essa parábola ali, tem muitas críticas, você já falou ali, mas o que Deus tem contra acumular? Será que Deus tem conta acumular alguma coisa? Não. Qual foi o problema então, pastor? O problema não é a construção do patrimônio, não é? Não. Aqui a lição ela dá uma pista para a gente. O problema é a maneira como ele está imaginando gastar o que ele construiu. Exatamente. Aí eu fiquei pensando assim, porque na realidade você trabalha, olha, você nasce, cresce, estuda, começa a trabalhar. Aí a sua vida tem assim, exatamente, ó, vai subindo, depois você vai planando, depois vai um declínio. Quando chega no declínio, você tem um pouquinho, eu comecei a repensar ao estudar essa lição, porque você nesse declínio, qual é o pensamento da lição nessa questão do declínio? Porque nós vamos passar dessa vida para a morte, não tenho dúvida, se Jesus demorar muito, todos nós morreremos.
Mas com nossos bens, patrimônio, Deus, primeiro querido, Deus não tem nada contra a riqueza, nada contra você ter as coisas. A lição deixou claro que o problema não está em trabalhar, acumular bens e riqueza, o problema é a atitude dele, como é que ele queria. Olha, quando a Bíblia fala assim, ele queria regalar, beber, descansar, aproveitar a vida, será que ele estava pensando realmente que o que vem o amanhã, porque a pergunta que Jesus fez para ele foi uma pergunta muito direta, para quem será? Se te pedirão a tua alma, você está preparado para quem será? Então aí vem o pensamento de acumular riquezas, você pensar que você tem tudo e o dinheiro ganha com tudo, você ganha com tudo que você tem, você ganha com dinheiro ou você compra, adquire com dinheiro. Então você acaba pensando que não tem o amanhã. Então quando você morre, meu amigo, não vai levar nada. O que ele vai levar dessas riquezas, os bens nossos? Então esse é o tema central da lição, ao acumular o que você tem e como você administrar para o final do declínio. Pastor Custódio, seria correto eu também afirmar que mesmo eu estando na minha aposentadoria, curtindo então esses anos de jubilação, nós contribuímos, né, com a aposentadoria, né, e agora estamos usufruindo, seria bom estarmos produtivos ao invés de improdutivos? Ah, sim, produtivos, você falou bem. Porque nós temos, no mínimo, 35 a 40 anos de produtividade, pastor Bruno. Que a gente pode contribuir, pode contribuir. Com aposentadoria. Exatamente. Aí você vai trabalhando, começa a trabalhar aos 25. Se você trabalhar 35, olha quanto tempo de vida que você tem de produtividade. Depois você passa a ter uma aposentadoria, mas pastor, mas será que eu vou chegar lá na aposentadoria? Isso não pertence a gente, pertence a Deus. Nosso dia de amanhã só pertence a Deus. Mas a nossa parte de produtividade, você trabalhando, você ser uma pessoa... Porque tem muitas pessoas que passam a metade da vida, que deveria ser produtiva, pastor Bruno, ociosas, sem fazer absolutamente nada. O que a Bíblia fala sobre isso? Aí a Bíblia dá um exemplo para a gente lá, sobre o trabalho, né? O trabalho importante está lá em Gênesis 2:15. Então o casal começou a trabalhar lá onde não precisava trabalhar, mas Deus falou assim, aqui está o jardim, com tudo e trabalhe, cultive e guarde. Na lição de segunda tem uma sequência de textos aqui nas perguntas, na pergunta 2, que eu achei muito legal. Você tem 1 Timóteo 6, lá diz assim, viemos ao mundo sem nada e ao deixarmos esse mundo, vamos levar nada também. Tiago capítulo 4, nós somos como neblina, passamos bem rápido, né? E Eclesiastes 2, no verso 21, Eclesiastes 2, 21, tem uma pergunta que diz assim, o que a herança vale para a pessoa que não trabalhou por ela? Então, a lição de segunda, ela vai tentar mostrar para a gente que ao trabalharmos e ao estarmos ainda em vida, deveríamos planejar que o nosso orçamento e patrimônio deva ser direcionado para pessoas que saibam manipular, administrar, planejar e não simplesmente dar, mas sim distribuir de acordo com a capacidade, porque a herança ela pode ser rapidamente dilapidada, né, pastor Custódio? É isso, a gente tem visto, pastor Bruno, na maior parte das famílias que não tem esse planejamento, na divisão das partes, da herança, do testamento, brigas. O que acontece? A pessoa está fazendo um sepultamento do ente querido e já começa a pensar nos bens materiais do outro e começa a manipular e, quem sabe, maquinar algumas coisas. Aí vem um conselho. Por que vem um conselho? Porque, na realidade, qual é o conselho? Faça isso enquanto você tem lucidez. Hoje, as nossas leis do país, você permite você fazer um testamento, quando você tem lucidez, você vai no cartório, faz um testamento, para os filhos, para quem... alguns poderão pensar assim, pastor, mas os filhos têm... o país pode mudar as leis? Pode, mas você faz o seu testamento, a lei do país vigente hoje, se você faz o testamento, está valendo. Ninguém vai fazer nada contrário ao que está no testamento. Agora, se mudar a lei do país, não, mas está no testamento, está valendo. Então você pode doar uma parte para os filhos, doar uma parte para quem de direito, você pode doar. Se você não faz isso enquanto tem vida, sabe o que acontece depois? O Estado pega. E aí eu dou um recadinho aqui para você, professor, lembra? Um detalhe importante para a gente pensar. O número 24 de Salmos, versículo 1,
fala de quem é o dono de tudo. Então, quando você pensar de fazer algo para devolver a Deus, a lição vai falar muito sobre esse tema, então você devolver a Deus, você está lembrando que Ele é o doador, o mantenedor. Quando você tem vidas, você vai usufruir daqueles bens materiais que você adquiriu também. E quando você tiver no declínio, que eu falei no início, declínio da vida, o que acontece? Você pode doar de volta para quem? Para que o Evangelho continue pregando através dos recursos que você acumulou durante a sua vida. Você pode fazer uma doação em testamento para que a igreja continue pregando o Evangelho com os seus valores. Um testamento ele planeja não apenas a sua vida familiar, como também, se a pessoa puder e desejar, isso seria muito bom, deixar um pedaço da sua herança como uma oferta ao Senhor, conforme o pastor Custódio está dizendo. Existem muitas doações, inclusive, para quem não sabe, as atuais instalações da TV Novo Tempo, o terreno foi uma doação. Então, pessoas têm planejamentos e eles não deixam a família à deriva, não deixam sem amparo, e elas ainda reservam alguma coisa para a missão da igreja. É um bom planejamento. A lição de terça ela tem um conselho muito legal que tem a ver com Provérbios 27. E lá diz assim: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Pastor Custódio, o que este conselho bíblico significa nos dias de hoje? Já vou com outro provérbio, 27, 30 e 24, Bruno, assim, pois as riquezas não duram para sempre. Aí como é que você... A ideia aqui é o seguinte, comece com as necessidades pessoais. As nossas riquezas, o provérbio está dizendo, não duram para sempre. Mas como é que você vai fazer isso então, pastor? Aproveitar e sabendo que não dura para sempre. Será que tudo dura para sempre? Quem tem muito dinheiro, às vezes poderão pensar o seguinte: eu tenho um dinheiro que nunca vai acabar. E às vezes acontece, não acaba. Mas como é que eu vou administrar isso aqui? Porque o sentido central da lição de terça-feira é como você pode administrar suas coisas. As riquezas não duram para sempre, mas como você pode? Seja sábio administrar os seus bens. Nós temos que ter sabedoria para administrar. Às vezes a gente tem sabedoria, não tem sabedoria para administrar os bens, você tem uma habilidade muito grande para ganhar o dinheiro, os recursos. Mas quando você não tem sabedoria para administrar, às vezes da mesma forma que você recebe o dinheiro, você gasta o dinheiro, ou o dinheiro desaparece e você não constrói nenhum patrimônio também. Porque não teve um planejamento e não teve sabedoria para aquilo ali. Então, a lição deixa bem claro que você deve começar com as necessidades pessoais. Como é que você começa as necessidades pessoais? Você pode ver a família, ao patrimônio, você comprar uma casa, você comprar um bem, você adquirir algo, você fazer uma caderneta, você fazer um investimento a curto, médio, longo prazo. Tudo isso aí vai para um planejamento que você atende o quê? A beneficiar a sua família, a seus familiares. Aí se você não tendo essa sabedoria, quando você passa os 45 anos trabalhando e chega no final você também não tem nada. Isso é importante pensar, o que tem importância nisso numa vida espiritual? Às vezes a gente fica colocando dinheiro, pastor Bruno, no ralo, a vida toda, porque a gente não tem um planejamento. Exemplo aqui, eu vou deixar bem claro, um pagamento de um aluguel. Você paga o aluguel 30 anos, quando você devia estar pagando 30 anos, uma casa é sua. E no final você deixa para os seus filhos, ou você deixa para quem é um doador e mantenedor, que é o próprio Deus. Entendeu, pastor Bruno? Eu conheço uma família que o pai comprou uma casa em Orlando, lá na Flórida, e quando ele morreu, os filhos brigaram porque ele não deixou um testamento assim. E só de passagem de avião, para eles poderem ir do Brasil para lá, eles gastaram tanto dinheiro para poder ver esse negócio que foi quase o valor do imóvel. Então, quer dizer, não houve um planejamento aqui. É notório que ele poderia ter investido todos esses gastos num segundo imóvel ou, quem sabe, vendido esse imóvel para que a família tivesse um tipo de reserva um pouco mais segura e mais apropriada para a situação aqui no Brasil, né, pastor? Sim, aí tem aqui um pensamento do autor da lição, vou lá no rodapé, quase finalzinho da lição, de falar o seguinte: a mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também no que acontece depois que descansamos. Então veja só, está no rodapé da lição isso aí, a menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos.
e os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Portanto, cabe a nós tomar as providências para que esses recursos sejam uma bênção para outros e um auxílio para a obra de Deus. Aí aquilo que eu falei, se você tem um planejamento, não espere para morreu, nunca falei no assunto. Tem gente que pensa o seguinte, pastor, mas isso é garantia? O exemplo, como é que eu faço isso aqui? Você pode fazer um testamento no cartório, usufruto. Usufruto, você só pode usar quando a pessoa partir. Então esse testamento está escrito. Mas você não pode apossar de nada com a pessoa com vida. É usufruto. Quando a pessoa morre, você tem essa partilha já em testamento. Aí você vê o seguinte, quando o pastor Bruno falou lá no início da lição, que você fazendo esse compartilhamento, esse planejamento, aí você pode deixar assim para que o evangelho continue sendo pregado, porque você foi abençoado. Aí quando a lição falou, Bruno, aqui o seguinte, ela falou o seguinte, quando dá aquele exemplo ali as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Ou seja, você pode usufruir todos esses bens em vida, com a família, com todos, com o servo, com todos. Mas você pode ter um planejamento futuro, porque a morte poderá chegar para todos nós. Pastor Bruno, na lição de quarta-feira, tenho tido caridade no leito de morte. Aí vem uma pergunta que eu te faço. Quando devolver? Pois é, parece óbvio, mas nós devemos devolver ainda em vida e com alguns conselhos, porque você deve estar pensando, eu vou devolver depois de morto, né? Você vai devolver em vida. Só que aqui tem 4 passagens bíblicas que nos ajudam a entender como é que isso funciona, pastor Custódio. Por exemplo, Provérbios 30, no verso 8, diz assim, eu não quero nem a pobreza, nem a riqueza, eu quero o quê? O necessário. Isso é o que Paulo diz lá na frente, saber viver com contentamento. O necessário me ajuda a entender que eu preciso viver bem, mas eu não preciso viver a ponto de me esquecer dos meus entes queridos, amigos, igreja, não. Existe a necessidade de eu saber manusear aquilo que Deus me deu. Então, por exemplo, Eclesiastes 5 e o verso 10 diz que por mais que você tenha muito dinheiro, o dinheiro e a abundância do dinheiro nunca vão saciar, fartar o coração de um homem. Então é necessário, quando você ganha dinheiro, é necessário compartilhar esse dinheiro, porque isso faz parte de uma educação espiritual. E aqui, Ellen White, na parte final, ela diz que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Por isso que essa pergunta é importante, pastor. Por isso, pastor Bruno, é importante porque é o seguinte, que meu amigo, quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito com o que tem. Parece que não tem o suficiente. Exatamente. E tem outro detalhe, quem ama o dinheiro, ele não abre mão de fazer a obra do Senhor agora. Por isso que a pergunta é, quando devolver? Amigo, devolver agora. Você pode devolver agora como? Com planejamento financeiro, você faz primeiro Deus, olha só, primeiro Deus, o seu pacto, a sua ajuda para que a igreja possa continuar avançando em alguns lugares que você nunca poderá estar lá. Na África, na Ásia, onde está sendo pregado o Evangelho, com a tua oferta está indo para lá para ajudar a pregação do Evangelho nesses lugares. Aí agora vem um segredo. Quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito. E com isso, ele retém. O fato de ele reter, ele tem medo. Ter o dinheiro é ter segurança. Não ter é perder a segurança. E o fato de que a pessoa tenha esse apego às riquezas, bens materiais, ele acaba não tendo o desenvolvimento da fé dele para continuar fazendo a obra do Senhor Deus, porque tudo é pela fé também. Não precisamos esperar a velhice chegar, as dificuldades físicas chegarem, para que nós possamos tomar uma decisão final. Não! Quando temos um objetivo, nós canalizamos os nossos esforços e o nosso dinheiro para que nós possamos alcançar esse objetivo. E muitas vezes nós queremos resolver o problema da igreja ou o problema de casa. Às vezes a gente não vai conseguir resolver, mas a gente pode ajudar a resolver. Quando temos um foco, um objetivo,
nós corremos atrás dessa realização, nós deixamos esse legado para os nossos filhos. O legado do planejamento, de um foco. Eles percebem que nós queremos chegar em algum lugar e por isso podemos canalizar os nossos esforços financeiros para alcançar isso daí. Pastor Custódio, na lição de quinta existem algumas pistas maravilhosas dessas vantagens de nós aproveitarmos o agora, esse momento de poder planejar, de poder doar. Que vantagens nós podemos explorar desse momento agora? Pastor Bruno, são várias vantagens, várias dicas que foram deixadas aqui pelo autor da lição, mas eu quero voltar um pouquinho, Pastor Bruno, lá na palavra do Senhor Deus, que é o livro santo. A Bíblia fala assim, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, fala o seguinte, olha, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir de riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Primeira coisa que nós temos que fazer, Pastor Bruno, primeiro é não esquecer quem é o doador. Porque às vezes a gente esquece quem é o doador. A gente começa a bater no peito, olha, eu conquistei, eu estudei, eu trabalhei, o salário é meu, tudo bem, tudo é seu. Aí você esquece quem é o doador, quem é que te mantém, quem é que te deu a inteligência, quem deu a faculdade, tudo isso foi o doador, é o eterno Deus. Então quais são as vantagens do agora, legado espiritual hoje, agora? Primeiro, o doador pode ver os resultados no presente, um povo, um novo prédio da igreja, um jovem na faculdade, ou seja, você tem muitas coisas que você pode fazer. Hoje você pode investir na construção de uma igreja. Eu conheci um irmão aqui da igreja, aqui da Tijuca mesmo, que ele é um construtor da igreja. O que ele fez? Durante toda a vida dele, ele foi construindo igrejas. Ele continua com vida. Ele tem 81 anos. E ele continua vivendo com alegria porque ele aprendeu a desenvolver esse ato de doar hoje. Aí o segundo ponto aqui, o ministério ou pessoas podem ser beneficiadas agora quando a necessidade é maior. Então você pode vir ajudar pessoas, um jovem numa faculdade, ajudar alguém a fazer uma faculdade. Quantas pessoas foram ajudadas que hoje são médicos, doutores, enfermeiros, pastores, porque alguém te lembrou, eu vou estender a mão a ajudar esse alguém. Eu sou fruto disso. Alguém um dia me ajudou a fazer uma faculdade, me ajudou a fazer a primeira faculdade, me pagou a minha mensalidade. Hoje eu sou um pastor, agradeço muito essas famílias que me ajudaram. Então, esse agora é importante. O quarto, que é bom exemplo de valores familiares, de generosidade e amor ao próximo. Minimizar os impostos necessários, olha só, garante que a doação será feita à entidade destinada à interferência judicial. Ou seja, tem quantas coisas que você pode fazer agora, que você pode ajudando pessoas, olhando o próximo e, detalhe, cumprindo a missão que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é a nossa missão, Pastor Bruno? Nós somos canais de bênçãos, amigo. É o que eu ia falar, nós não focamos apenas na segurança familiar, nós focamos também no auxílio e ajuda, amparo, como o senhor foi ajudado. Muitas pessoas também foram ajudadas, eu também fui ajudado e também ajudo. Então, é muito bom fazer, vamos dizer, esse compartilhamento, porque essas vantagens recaem sobre nós. O próprio Cristo disse, aquele que decide caminhar comigo, ainda em vida, vai ficar o quê? 100 vezes mais abençoado. Exatamente. Para as nossas conclusões finais, querido professor, uma pergunta muito legal de você aproveitar na discussão aí com a sua unidade é aqui, nessas perguntas para consideração de sexta-feira. A primeira pergunta diz: por que ajuntar tesouros no céu não é comprar a salvação? Esse assunto vai dar muito pano para manga, é muita coisa gostosa e essa lição vai nos ajudar com algumas dicas e princípios. Inclusive, Pastor Custódio, você tem aí alguma dica ou princípio que você quer compartilhar? Pastor Bruno, eu quero trazer aqui um pensamento de uma minha escritora predileta norte-americana, Ellen G. White. Ela escreveu lá no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 374. Ela fala o seguinte: se eles, pessoas mais velhas, assumissem a atitude que Deus quer que eles assumam,
seus últimos dias poderiam ser os melhores e mais felizes. Ela fala mais: aqueles que têm filhos em cuja honestidade e tratamento criterioso, eles têm razão para confiar. Devem deixá-lo fazê-lo felizes. A menos que o façam, olha só, a menos que o façam, Satanás se aproveitará de sua falta de força mental e lidará com tudo. Olha isso. Ele diz mais: você deve deixar de lado a ansiedade e os fardos e ocupar seu tempo no mais feliz possível e assim se preparar para o céu. Então aqui fala do nosso declínio. De novo, você, ao declinar no momento final da nossa vida, você tem que estar com tudo acertado, primeiro com Deus, com sua família e com os familiares, para que nos seus recursos possa continuar. Esse é o legado que nós podemos deixar. Eu lembro aqui da palavra de Deus, deixa bem claro, teve muitas pessoas que fizeram muito com Jesus. Lembra de um homem que foi rico e fez muito por Jesus? Ele foi o evangelista, Nicodemos. E Nicodemos era rico? Era. Ele patrocinou o evangelismo. Então o que acontece? Ele patrocinou, ele convida. Eu imagino que a vida de Nicodemos fala até hoje para a gente, mas ele foi um grande, ele soube deixar um legado. Querido professor, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like aí, hein? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, eu estudo a minha lição. Eu pergunto, e você?